E a liturgia de hoje vem exatamente, a liturgia da festa de São Lourenço, destacar para nós a questão do serviço. O serviço que precisamos prestar a Deus, o serviço que precisamos prestar à comunidade, às nossas comunidades, o serviço que nós devemos empenhar sempre com dedicação e zelo, porque estamos servindo ao Senhor. Estamos cuidando das coisas de Deus, e cuidando das coisas de Deus, estaremos cuidando também da nossa salvação e da salvação daqueles que estão em nossa volta. Jesus diz neste Evangelho: se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Um outro momento do Evangelho de São João, no capítulo 17, quando Jesus faz a sua oração dirigida ao Pai, ele também diz que ele pede ao Pai que os seus discípulos sejam um com ele, para que aonde ele esteja, estejam também os seus discípulos. Com isso, então, nós percebemos que é desejo de Jesus que nós permaneçamos sempre com ele. Aonde ele está, estejamos também nós. E uma forma que nós temos de estar sempre com Jesus, ele nos diz nesse Evangelho de hoje, é no serviço. Até mesmo porque ele, em todos os momentos de sua vida, ele passou a servir. Como ele mesmo nos fala no Evangelho, que não veio para ser servido, mas para servir. E ele dá esse testemunho, de fato, quando ele se coloca diante das multidões para ir devolver a saúde, expulsar os demônios, curar os enfermos, e também quando ele dava os pés dos discípulos na última ceia. Então é um testemunho de serviço que o próprio Cristo dá a cada um de nós. Por isso ele nos diz nesse Evangelho: se alguém me quer servir, siga-me. Ou seja, o serviço se dá no serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos servir a Deus, servir a Jesus, se nós não seguimos, né? Se nós não estamos no caminho do discipulado. Então é preciso que nós iniciemos, de fato, esse caminho do discipulado para servirmos ao Senhor, e como Ele nos diz, aonde Ele está, estejamos também nós. E para que nós, de fato, façamos esse caminho do discipulado, no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso desapegarmos de nós mesmos, da nossa própria vida. É o que nos diz Jesus neste Evangelho também. Porque ele diz que se o grão de trigo que cai na terra não morre, ou seja, se não perde a vida, ele continua sendo só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Da mesma forma, é cada um de nós. Se nós não morremos para nós mesmos, para as nossas vontades, para o nosso orgulho, nosso egoísmo, para os nossos pecados, nós continuaremos apenas seres mortais, sujeitos a perder a salvação. No entanto, se nós somos capazes de nos despojarmos de nós mesmos, de assumirmos a nossa cruz diária, assumirmos a nossa vida com o Senhor cotidianamente, então nós iremos produzir muitos frutos para a eternidade. São Paulo nos diz que se nós ressuscitamos com Cristo, melhor, se nós morremos com Cristo, com Ele ressuscitamos, devemos então nos esforçarmos por alcançar as coisas do alto, aonde a nossa vida está escondida com Cristo. De modo que vida mesmo, só em Cristo. Por isso que Jesus nos convida no Evangelho a morrermos, a nos desapegarmos de nossa vida. Ele diz que quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservará para a vida eterna. No Evangelho da liturgia de ontem, Jesus também falava disso. Que quem perderá a sua vida por causa do Evangelho, vai conservá-la para a eternidade. Então é preciso que nós tenhamos essa
coragem, essa ousadia de sairmos de nós mesmos, dos nossos gostos, das nossas vontades, para deixarmos que seja Deus mesmo quem age em nós em todos os momentos de nossas vidas. Porque essa deve ser a nossa atitude de cristãos, de filhos e filhas de Deus. Na primeira leitura, São Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: irmãos, quem semeia pouco, colherá pouco. Também, quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. É claro que São Paulo está falando aqui do despojamento, da disposição de podermos doar não somente o nosso serviço, mas a nossa própria vida. E eu acredito que ninguém melhor do que São Lourenço nos dá esse testemunho. É um testemunho de doação, de entregar a vida em defesa dos mais necessitados, em defesa do Evangelho. Porque São Lourenço, quando lhe é pedido a riqueza da igreja, quando lhe pedem, pergunta onde está o tesouro da igreja, ele então abre uma igreja que está cheia de pobres. E ali ele apresenta a riqueza da igreja. E por isso ele é martirizado. Ele foi queimado. E o interessante é que na sua história, na história do seu martírio, nos diz que quando ele estava sendo queimado, de repente ele pede para virar para o outro lado, porque um lado já estava assado. Não conseguiu fazer. É graça na sua morte, tamanho o seu despojamento. Eu acredito que cada um de nós, mediante a morte, talvez nós nos desesperamos. Talvez nós não tenhamos essa confiança, esse despojamento, porque somos muito apegados à nossa vida. Somos muito apegados a essa vida que muitas vezes nós murmuramos, reclamamos, que a vida é difícil, que é muito sofrimento, é muita dor, mas ninguém deixará este mundo. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele nos convida a isso, a abandonarmos a nossa vida neste mundo. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós jamais devemos temer a morte, porque a morte para nós é a porta que nos abre para a eternidade. É a porta que nos leva à nossa essência originária, a vivermos como éramos antes do pecado, ou seja, imortais. É a morte física que nos coloca diante de Deus para contemplarmos a sua face. E se nós amamos a Deus verdadeiramente, de todo o nosso coração, a morte então, para nós, não é um algoz, mas ao contrário, é como diz São Francisco, irmã, porque ela nos coloca diante de Deus, de fato. Claro, prestamos conta da nossa vida, mas também para recebermos, para participarmos da glória de Deus. Porque a nossa vida verdadeira de São Paulo está escondida com Cristo. Então é preciso termos esse despojamento, é preciso termos essa generosidade, como nos diz São Paulo nessa leitura. Ele diz: de cada um conforme estiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. E aqui São Paulo, mais uma vez, eu falo da questão material, da ajuda material que nós devemos fazer à igreja, às nossas comunidades, mas também fala da vida, servindo ao Senhor com alegria, sem murmurar, sem reclamar. Isso mostra que nós temos um coração generoso, um coração desapegado, um coração que é capaz de se oferecer a si mesmo. E ele diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Ou seja, Deus ama quando somos generosos, quando não somos avarentos, quando não somos mesquinhos, mas quando somos capazes de colocar
diante de Deus tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. É esse o sentido da generosidade que São Paulo nos fala nessa leitura. E também porque ele reconhece que Deus é poderoso para nos acumular de todas as graças, para que em tudo tenhamos sempre o necessário e ainda tenhamos de sobra para toda obra boa, como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, Deus está conosco. E se nós fazemos essa experiência de um despojamento total, nós vamos perceber que a providência de Deus não faltará para nós. O que não significa que tenhamos que ficar de braços cruzados, acomodados. Significa que temos que batalhar contanto com a graça de Deus, que abre os caminhos, que abre para nós as portas, para que possamos de fato ter não somente o necessário, como diz São Paulo, mas ainda termos de sobra para as boas obras, ou seja, para a prática da caridade, para colocarmos em prática de fato a generosidade que recebemos de Deus. O próprio Deus, tão generoso que se doou por cada um de nós, que se deu por cada um de nós. Então, que nós possamos, como nos convida Jesus no Evangelho de hoje, ouvirmos verdadeiramente para podermos produzir frutos e frutos em abundância. Fiquemos de pé e vamos elevar ao Senhor as nossas preces. A nossa resposta será: ouvi-nos, Senhor nosso Deus. Ouvi-nos, Senhor nosso Deus. Pela Igreja, família dos filhos de Deus, para que cresça em todos os seus membros, em suas lideranças e comunidades, o ardor missionário, motivado pela assídua leitura da palavra, rezemos ao bom Deus. Ouvi-nos, Senhor nosso Deus. Pelos legisladores constituídos nesta nação brasileira, para que na elaboração das leis e votação dos projetos apresentados, não tenham receio de se guiar pela lei maior